Salve, salve família! Will aqui na voz e hoje teremos um convidado mais que especial. Teremos a presença de Gil Santana, um radialista que trabalha com rádio AM e FM há mais de 25 anos, trazendo um pouco sobre sua experiência, falando um pouco sobre sua história e sua expectativa em relação aos podcasts, dando dicas para você que quer criar o seu podcast. Então vamos lá, solta o scratch! Então bora para o que interessa. Hoje vamos bater papo com um convidado mais que especial. E eu explico por que eu estou dizendo isso. Seria muito fácil fazermos um convite para alguém que já trabalha com podcast ou até mesmo alguém que já trabalha com o aplicativo no qual estudamos. Porém, resolvemos arriscar e inovar. Trouxemos uma pessoa que tem experiência com os pais do podcast. Sim, uma pessoa que trabalha com rádio AM e FM há 25 anos. Hoje vocês vão conhecer um pouco do trabalho do Gil Santana. Ele tem uma trajetória linda e vai apresentar agora para todos vocês. E para aqueles que encontraram semelhança tanto no sobrenome quanto no timbre vocal, sim, meu querido ouvinte, o Gil, ele é meu pai. Então vai ser um papo bem descontraído. E na verdade vai ser um papo para vocês, porque muito do que ele vai falar eu já acompanhei ao longo de toda essa jornada. Então, vamos começar pelo início. Uma boa tarde, Gil. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar participando dessa entrevista aqui conosco. Fale um pouco mais sobre você, se apresente e conte um pouco da sua história. Olá, William. Boa tarde. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Dependendo do horário que cada pessoa vai estar aí ouvindo esse nosso registro. É um prazer enorme poder estar participando desse seu projeto. Me sinto extremamente grato e lisonjeado pela oportunidade, pelo convite. E quero também deixar aqui registrado, embora você já saiba, né, que eu sou super fã de tudo que você faz. Seu trabalho é extremamente maravilhoso, você tem iniciativas fantásticas, é muito inteligente, tem uma amplitude de visão assim fantástica que me faz, de certa forma, retroceder nas minhas lembranças, né? Quando eu comecei nessa coisa de comunicação, rádio e tudo mais, e eu me vejo nessa fase assim, bastante parecida. Só que, claro, não de uma forma tão refinada como você o faz, né? Porque você é muito mais detalhista, muito mais completo, muito mais lapidoso nos seus projetos, nas suas ideias. Ou seja, você é um eu melhorado naquilo que você faz. Então eu te parabenizo por isso e torço muito por você. Bem, com relação à minha trajetória na comunicação, ela inicialmente aconteceu muito por acaso. Partiu de uma brincadeira. Na verdade, eu estava muito envolvido com a música na época. A gente estava fazendo shows, fazendo umas turnês. Enfim, era um grupo relativamente pequeno, mas que estava em ascensão. E tinha tudo realmente para ir adiante. Mas aí, enfim, no meio do caminho teve alguns problemas, o grupo meio que se desfez. E nesse intervalo de tempo eu acabei conhecendo o rádio de uma brincadeira. Porque, na verdade, a primeira rádio, o primeiro microfone para o qual eu falei para um número considerável de pessoas foi uma rádio comunitária. Era uma rádio pequena, uma rádio de bairro. Um grupo de jovens montaram aquela rádio e um outro grupo de jovens queria fazer um programa nessa emissora de rádio. Só que eles não tinham muita aptidão com o microfone, não tinha muita facilidade nessa coisa de falar no microfone. A bem da verdade, eu também não tinha. Mas eu tinha uma coisa de muito interessante que facilitou muito essa iniciativa, que é a famosa cara de pau. Eu era muito cara de pau. Eu não tinha medo. Medo a gente sempre tem, né? Sempre bate o nervosismo e já batia muito nesse início. Mas
eu não deixava esse medo tomar conta. Eu falava, não, eu vou fazer, eu tenho que conseguir fazer e vou fazer. Ia lá e fazia. E aí, fazendo essa experiência, já no primeiro dia, acabou dando um resultado muito positivo, as pessoas vieram me parabenizar e tal. E as pessoas que cuidavam dessa rádio perguntaram se eu já tinha feito aquilo antes. E eu falei que não, que era a primeira vez e tal. E eles falaram que eu levava jeito para aquilo. E aí depois eu realmente comecei a pegar muito mais gosto por aquilo, porque assim, tive a oportunidade de crescer ouvindo muito rádio, né? Minha mãe, meu pai ouvia muito rádio AM e, e isso fez parte da minha infância toda. E eu acho que isso facilitou muito, porque eu também gostava muito de ouvir rádio. Já nessa fase, quando eu estava com 24, 25 anos, eu não ouvia tanto rádio AM, eu ouvia mais FM, músicas jovens. Mas as minhas, as minhas lembranças do rádio permaneceram sempre e está comigo até hoje. Depois eu até aprendi a gostar muito de rádio AM. Na medida que a gente vai amadurecendo, né, a gente vai valorizando as coisas mais raízes, né? E, e é isso, eu acho que o rádio ele partiu desse princípio na minha vida e foi uma experiência super bacana. E aí depois eu fui desenvolvendo, fui estudar um pouco, fui obtendo mais conhecimentos, e aí foram surgindo outros trabalhos. Aí partindo disso, depois que eu fui estudar um pouco de rádio, começou a surgir oportunidade em rádios oficiais, apresentação de eventos, gravações de comerciais, enfim. E isso veio acompanhando a minha vida toda. Isso já fazem quantos anos? Já nem sei mais direito. Talvez 25, 26 anos. Às vezes trabalhando só com isso, às vezes de forma paralela. Mas a comunicação sempre esteve presente na minha vida de um modo geral. Rádio é algo fantástico, né? O microfone é algo fascinante. Independente onde você esteja nele. Seja numa rádio comunitária ou de repente numa grande emissora de longo alcance ou numa emissora via internet que você vá para o mundo inteiro, a responsabilidade é a mesma. O comprometimento tem que ser o mesmo. E o prazer também, né? Isso é o fundamental. O prazer naquilo que você está se fazendo. Fico muito grato por todos os elogios. Gil, estamos no último episódio de um curso de podcast que foi muito legal de ser construído, todos os processos. Pessoalmente, foi muito interessante, muito gratificante para mim. Eu gostaria de saber de você, e todos os ouvintes também querem saber. Quem fez esse curso tem interesse de estar desenvolvendo o seu podcast, de estar passando por esse mesmo papel no qual estão passando nesse exato momento, que é estar de frente para o microfone, gravando um áudio onde outras pessoas em locais totalmente diferentes, num contexto totalmente diferente, vai estar nos escutando. Como se preparar para esse momento? Como você se prepara, Gil, em um momento de gravação? Poderia nos revelar esse segredo? Com relação à preparação para um dia de programa, um dia de gravação, qualquer coisa relacionada a isso, é um pouco relativo. Se for um programa diário, por exemplo, um programa no qual a gente já está habituado a fazer, não há muito que se preparar. Há como se preparar, claro, psicologicamente, né? Você tem que estar bem com você mesmo, você tem que estar centrado naquilo que você vai fazer, deixar os problemas fora. Algumas pessoas falam para deixar fora da porta do estúdio, né? Eu costumo dizer que elas têm que ficar totalmente fora do estabelecimento da rádio, ou seja, do portão da rádio para fora. Porque quando você vai para o microfone, você tem que estar focado no que você está fazendo e fazer aquilo com o máximo de entrega possível. Não dá para a pessoa ir para o microfone, por exemplo, preocupado com problemas pessoais ou coisas desse tipo. Não tem como, porque ali você está realmente, não é um personagem, né? Ou pelo menos não deveria ser. Alguns profissionais até acabam adotando umas composições, assim, meio que montando um personagem no microfone. Mas a base disso, com certeza, nunca vai ser um personagem, é a pessoa. Então é isso, é a entrega, o emocional. Fazer um aquecimento vocal também é legal, é bom. Um relaxamento. Tem sempre um copinho com água ali próximo, né? Para hidratar